Muito bem, vamos agora entrar em conversa no estúdio para analisarmos a pobreza no país e para tal tenho em estúdio Adelson Rafael, que é da Oxfam, uma organização não governamental internacional que opera em Moçambique desde 1978. Adelson, muito obrigada pela tua presença. Dizer que vai-se realizar amanhã o Simpósio Nacional sobre a Pobreza e Desigualdade. Adelson, antes de mais nada, como é que podemos definir o fenómeno, não sei se podemos chamar de fenómeno, como é que podemos definir a pobreza no país? Boa noite, Edma. Saudações extensivas a todos e todas as telespectadoras que nos assistem nesse momento e aproveito a ocasião para endereçar os agradecimentos ao Grupo SOIC por terem nos convidado para podermos falar um pouco da pobreza e basicamente à volta do Simpósio Nacional sobre Pobreza e Desigualdade que irá lugar amanhã. Efetuando uma resposta simples, não muito académica, muito, diria, da sua pergunta, eu diria que pobreza é a privações que tem necessidades básicas para as necessidades básicas. Isso é, se a gente fica privado de poder desempenhar as necessidades básicas, principalmente de serviços essenciais básicos, refiro-me à saúde, educação, alimentação, a gente está numa situação de pobreza. Eu faço essa definição porque a pobreza ela pode ser definida quer usando uma metodologia unidimensional ou uma metodologia multidimensional. Quando a gente fala de metodologia unidimensional, é muito por conta do que é comumente conhecido e popularizado com o referencial de $1 por dia. A gente somente está a usar como a dimensão de rendimento para efetuar a pobreza. Mas a pobreza, nos últimos anos, ela evoluiu muito por conta da sua complexidade, ela evoluiu nas questões da sua mensuração e a Universidade de Oxford, há anos atrás, já precisamente uns 6, 7 anos atrás, ela introduziu aquilo que é a pobreza multidimensional e ela começou a ser incorporada no processo da elaboração pelas agências das Nações Unidas para o Desenvolvimento da questão do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ela tornou-se uma pobreza multidimensional. Enquanto, apesar de Moçambique, agora, no último referencial que teve da avaliação da pobreza, tomar em consideração a pobreza somente na perspectiva unidimensional, há ações para que nos próximas ações, isso vai depender muito por conta de todos os estudos e atividades que estão a ser feitas, que possa se incorporar. Não é um dado adquirido, mas o país não põe de parte a possibilidade de ter no processo da mensuração a pobreza de maneira multidimensional, porque a pobreza, ela quando é avaliada do processo de multidimensional, ela consegue, permita uma expressão, capturar outras privações que na questão da pobreza unidimensional ela não encontra, porque pobreza não é somente as privações que a gente tem acerca da renda, ela é muito mais que isso, existem vários aspectos e várias dimensões que de país a país pode-se tomar como referencial. Podemos, só para tentar dar o exemplo, se a gente usa como referencial o processo de participação política do cidadão. Se o cidadão, no processo da mensuração, julga que é de capital importância a inclusão de uma dimensão que possa tomar em consideração essa questão da participação do cidadão, e que é cidadania e governação, então ela é incorporada. Há países, por exemplo, como a Colômbia, que já incorporaram isso. E também, se tomarmos em consideração nos últimos anos a questão das mudanças climáticas que têm afetado de maneira e contribuindo significativamente para a questão da pobreza, há países que já adotaram incorporar dentro dos seus processos de mensuração também uma componente de mudanças climáticas. Então, essa era a forma de resumo a qual eu gostaria de fazer, muito para a pergunta que fez, e tentar trazer essas duas dimensões ou dois mecanismos de mensuração, de pobreza unidimensional e pobreza multidimensional. Exato. Moçambique ainda sofre de elevados níveis de pobreza e desigualdades. Em 2014, o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano classificou Moçambique, como Moçambique está na posição 178 entre 187 países, com um índice de desenvolvimento humano de 0,393. A taxa de pobreza continua a ser elevada, situando-se em 55%.
O limiar da pobreza nacional é inferior à norma internacional de 0,6 dólares, com a maioria dos pobres a viverem em áreas rurais. Esta questão da pobreza, Adelson, podemos classificá-la como dependendo da realidade de cada país? Neste momento, por exemplo, Moçambique tem uma independência, tal como Angola, de 40 anos. Acha que esta pobreza que Moçambique vive agora é uma pobreza normal para um país que tem uma independência jovem como Moçambique? Ok, vamos tentar, como contextualização e jeito de preâmbulo, dizer que sim, a pobreza tem fatores que podem contribuir. E é importante sublinhar que parte significativa da pobreza na situação atual que encontra-se no país, ela tem influência nas decisões políticas que são tomadas. O que eu me refiro a decisões políticas? Eu não gostaria de comparar com Angola, usamos aqui o referencial Angola. A única comparação que a gente poderia ter, na minha perspectiva, com Angola seriam os anos de independência, que os dois países têm 40 anos de independência, mas no que diz respeito a modelos de desenvolvimento que levaram ou que tomam em consideração o crescimento econômico conciliado com o desenvolvimento, eu julgo que Angola não é o referencial e não é o modelo e que em nenhum momento Moçambique poderia usar a aspiração. Eu depois posso fazer o processo comparativo e fazer uma comparação com o Brasil. Embora sejam países, continentes diferentes, com anos de independência completamente diferentes, mas é importante saber que as bases políticas, elas fizeram efeito. Para quem acompanha a política no Brasil, pode saber que em 8 anos o presidente de governação do presidente Lula, ele conseguiu retirar 23 milhões de brasileiros do limiar da pobreza. Se a gente efetuar uma análise estrutural das políticas que foram adotadas por Luiz Inácio Lula da Silva, a gente encontra uma relação de causa-efeito. Isto é, usando um paralelismo com a pobreza, ela não pode e em nenhum momento no nosso país a gente vai conseguir acabar com a pobreza se a gente não efetuar políticas específicas que tenham foco na contextualização e no diagnóstico que ocorre. Esse é o primeiro aspecto ao qual é importante, porque combater a pobreza num país como, imaginemos, como o Brasil e Moçambique, ele pode diferir. Mas o que aconteceu é que o Brasil efetuou o diagnóstico de quais as situações ou fatores determinantes da pobreza do Brasil e fez uso desses determinantes para efetuar a política. Eu vou dar o exemplo, um fator, na minha perspectiva, que é muito ignorado no traçar das políticas públicas em Moçambique e que tem contribuído de maneira significativa para todo esse retrocesso que a gente não tem. Fez menção da pobreza e vincou na nota introdutória a questão da pobreza rural, que é a face visível da pobreza quando a gente está em Moçambique. Moçambique tem aproximadamente 70% da sua população vivendo a nível da zona rural. Mas se nós formos efetuar, principalmente em certas áreas rurais, qual é o nível da densidade populacional? A gente consegue encontrar em certas áreas, por exemplo, como na província do Niassa, onde temos uma densidade populacional de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos numa área, toda e qualquer ação de combate à pobreza que tem como parâmetro a dimensão ou dimensão que extrapola uma questão, imaginemos, com um médico imaginemos um referencial de um médico para 10 mil habitantes. Mas se nós falamos 10 mil habitantes, se o processo de concentração habitacional estiverem eles todos juntos, é diferente da questão de numa área que com uma densidade tão baixa como é o Niassa. Nós, depois da independência, acho que ficou uma imagem errônea do processo de organização, os que a gente na altura chamava as aldeias comunal, que era um mecanismo de ordenamento territorial, que era a organização de uma determinada zona. Para quem conhece países, não é só no Brasil, ou países europeus, o fator diferencial que existe em muito esse país é o ordenamento territorial que é dado a toda a área. Tem uma área que é destinada à área simplesmente para habitação e tem áreas muito desde reserva até áreas só para o processo de investimento agrícola ou outras áreas. Se nós não tivermos em consideração em Moçambique como um fator nevrálgico e importante na planificação para combate à pobreza, a questão do ordenamento territorial e a ocupação territorial, eu
não é desejo, mas é realidade, julgo que a gente terá 40 anos sem conseguirmos reduzir a pobreza nem para metade, nem para números que a gente tem. Porque é difícil a gente conseguir efetuar. Imaginemos um processo de um serviço como eletricidade, que é a base que a gente sabe que a eletricidade é um fator quando a gente quer fazer todo um processo de industrialização e de qualidade de vida a gente tem. Mas em Moçambique, erroneamente, a gente tem contado os distritos, quando a gente fala que fez a eletrificação rural dos distritos, a gente tem contado os distritos, tomando só como referencial as vilas-sedes, porque um dos distritos, somente, imaginemos distritos, por exemplo, da província da Zambésia ou da província de Nampula, que são os mais populosos províncias de Moçambique, onde a gente chega a ter 300 mil habitantes, mas estão a viver na vila-sede não mais do que 10 ou 20 mil habitantes. Quando se a gente, ao assumir que um determinado distrito tem eletricidade, mais do que somente tira proveito da eletricidade a nível da vila-sede do distrito, 10 ou 20 mil habitantes, nós estamos aqui a incorrer num erro grave ao assumir que aquelas populações, as 300 mil habitantes que estão num determinado distrito, estão a tirar proveito de uma qualidade do indicador. O mesmo acontece também para a água potável. Dificilmente o país pode encontrar ou pode conseguir resolver a questão de provisão de água potável para toda a população se a gente continuar a ter esse mesmo número em termos de densidade populacional e não cingirmos na nossa planificação como é que a gente pode prestar os serviços essenciais básicos, saúde, educação, principalmente, e provisão de outros serviços complementares numa determinada população, se a gente não tomar em consideração a ocupação do espaço territorial. Porque o governo não tem capacidade para poder prover os serviços essenciais básicos nos locais onde a população o determinar pode viver, porque é um país vasto, nós temos que assumir isso, tem um país vasto, ao qual dificilmente, por mais recursos que a gente vai buscar da exploração da indústria extrativa, a gente não vai conseguir fazer uma provisão de serviço a esse nível. Exato, Adelson, pobreza é um fenómeno complexo, podemos assim dizer. Na legislação passada tivemos várias campanhas, uma delas era de combate à pobreza com o antigo presidente, o Armando Guebuza, e tivemos também a questão dos 7 milhões que eram alocados aos distritos e também pessoas que quisessem começar um negócio ou uma atividade como forma de combater a pobreza. Adelson, a questão que eu lhe faço, de quem é a responsabilidade deste combate à pobreza? É minha, individual? Eu tenho que acordar todos os dias e vir ao trabalho ou desenvolver alguma atividade para combater a pobreza. Mas aqueles jovens que estão nos distritos, de quem é a responsabilidade de combater a pobreza? Começa pelo governo, por criar políticas, como por exemplo a criação desta coisa dos 7 milhões, não sei se com estes 7 milhões de certa forma pode ter ajudado, não sei quais foram os resultados destes 7 milhões, mas de quem é a responsabilidade de diminuirmos esta pobreza no país que parece estar a crescer, apesar de falarmos de um desenvolvimento do PIB em 7% por ano? O que é que está a acontecer? De quem é a responsabilidade de combatermos a pobreza? A primeira responsabilidade é a responsabilidade coletiva. Não existe uma responsabilidade que diz individual, que individual. Sim, é individual. Mas toda e qualquer minha boa intenção, ela limita-se em função das políticas públicas que podem contribuir ou podem, em algum momento, afastar desse objetivo de combate à pobreza. Por que eu me refiro? Não existe nenhuma política neutra. Isto é, toda política pública ela é feita com objetivos específicos. O objetivo pode ser, em algum momento, pode ser, nessa questão, quando a gente fica com pobreza, criar condições que contribuam, quer de maneira individual ou coletiva, para as ações do cidadão poderem contribuir para esse objetivo último, que é o combate à pobreza. Mas, ao falhar-se as políticas públicas, logicamente, ele tem efeitos nas decisões individuais. Eu vou dar um exemplo e depois regresso ao exemplo, se permita-me ao exemplo que fez a questão dos 7 milhões. Imaginemos que temos uma situação atual onde toda e qualquer iniciativa que pode acontecer, por exemplo, quer a iniciativa individual ou coletiva, e se for coletiva, as pequenas e médias empresas, a gente tem que ir buscar, devido à situação, ao contexto do país, dinheiro pela banca. Se alguém for efetuar agora um processo e ver que dia após dia, muito pelas políticas públicas, econômicas que a gente tem adotado,
torna-se mais difícil, e principalmente se a gente regressar a um mês atrás pelas decisões que tomaram, há um encarecimento do dinheiro. Quer dizer, ter acesso a crédito bancário é difícil. Para quem teve acesso aos últimos relatórios do Doing Business, fazendo negócio, um dos fatores mais críticos que regrediu em Moçambique é o acesso a crédito. Enquanto não se encontrarem políticas públicas que criem possibilidades de, quer a nível individual ou coletivo, a gente possa ter acesso aos créditos, por mais que a gente faça ou consiga pôr nas melhores universidades, melhores institutos que Moçambique tem, a questão do empreendedorismo, a gente consiga, de maneira individual, criar incentivos, quer aos jovens, para que eles vão ao empreendedorismo, possam empreender. Toda essa boa intenção, ela pode ficar esbarrada numa situação de acesso. Sem acesso ao crédito, também com as altas diria taxas de juros. Refiro, mas por isso eu disse, com as altas taxas de juros, mas qual é, em algum momento? Só para dar o exemplo, quando eu refiro com alta taxa, por que alta taxa de juros? Quando a gente sabe agora, o Banco Central, há um mês atrás, quando tomou a decisão de rever em altas as taxas de juros, tinham duas opções. A gente sabe que a conjuntura internacional ela não é favorável, por exemplo, para o metical. A gente tinha o processo da depreciação do metical, que no último ano, usando o referencial do último ano, a gente teve mais uma depreciação acima de 50%. E o processo ele começou a agravar-se nos últimos tempos. Houve iniciativa por parte do Banco Central em tentar injetar divisas de modo para contrabalançar o processo de oferta e procura, porque a estrutura do nosso país, econômica do nosso país, é uma economia que depende mais da economia do que exporta, sendo assim, todas e qualquer aquisições que a gente pretende fazer fora deve ir buscar divisas, criou essa pressão. Agora, ao efetuar a revisão das taxas de juros, o Banco Central ele tinha dois. Ou ganhava um aspecto que era de tentar travar a depreciação do militar, do metical, mas as opções que tocou foi tentar rever em alta. Ao rever em altas, consequentemente, vai obrigar que os bancos comerciais eles possam aumentar o crédito, porque temos uma questão de opção. Quer dizer, foi opção do Banco Central tomar essa decisão. Agora, para responder à questão, quando faz menção dos 7 milhões, se nós formos efetuar uma leitura de disponibilidade financeira de nível central, provincial, distrital e local, é lógico que os distritos, o processo deve-se unidades financeiras existentes, quer dizer que há distritos que até hoje não têm bancos comerciais e nem têm bancos de microcrédito, nós estamos numa situação de limitação para aquela população. Em termos ideal, implementar uma ação ou um programa específico que pudesse dar oportunidade ao distrito de aumentar o volume, quer de dinheiro, circulação de dinheiro e de investimentos, julgo que os 7 milhões, por essa perspectiva, ela conseguiu um bom princípio. Agora, como é que isso foi implementado? Acho que é comumente sabido que foi muito comunicado o critério de atribuição disto. Primeiro foram critérios que, na minha perspectiva, não foram critérios os melhores critérios, porque a gente, com todos os maus exemplos que a gente teve nesse país, com destaque para os créditos mal parados que a gente teve no antigo Banco Austral, o Banco Comercial e tudo mais, julgo que era de todos criar mecanismos para que ações subsequentes ou ações de créditos elas não pudessem replicar os erros que a gente foi cometer. Por que eu me refiro a isso? Não é o simples facto de estar a viver num distrito, ter necessidades, estar numa situação de pobreza, apresentar uma determinada ideia, é o sinônimo da ligação que terá sucesso para implementar um processo. E outro era a famosa questão de que uma simples ligação ou uma simples formação era sinônimo da adoção e absorção de conhecimento para implementar com sucesso uma determinada atividade. Acho que essa premissa ela é errada e mostrou a experiência mostrou. E depois, há um aspecto que também temos que tomar em consideração. Havia aqui, comumente tem-se dito que estava-se a gerar oportunidades iguais a nível do distrito. Quer dizer, em função de 5 taxas eram indexadas, ou 5 itens indexados, era determinado por cada distrito qual é o valor e isso ia gerar oportunidade, porque tinha em consideração o nível de pobreza, o nível de habitação. Mas acho que o país chega de criar
gerar que a gente tem que criar oportunidades iguais. O que o país tem que criar é criar equidade. Há um diferencial entre falar de igualdade e falarmos de equidade. A que eu me refiro? Se vai me dar 5.000 meticais, alguém que já exercia atividade de comercialização e vai entregar 5.000 meticais a alguém que, por ter boa intenção, somente está numa situação de pobreza, pretende desenvolver uma determinada ação. O uso será completamente diferente. Há um histórico que tem a pessoa que já exercia uma determinada atividade e que pode lhe ajudar no exercício da sua atividade. O que aconteceu é que carregava-se a voltar da soma de dinheiro, encontrava-se alguém, entregava-se a alguém sem a devida experiência, passava por uma formação de somente 5 dias de como poderia efetuar a gestão de dinheiro e depois tivemos quase a taxa de retorno dos empréstimos, elas a valores muitíssimos baixos. Quer dizer, nem para tornar-se sustentável que o próprio dinheiro que era investido ele pudesse reverter para poder dar oportunidade às outras pessoas, a gente estava aqui. Quase virou, os 7 milhões virou um mecanismo de clientelismo político onde pudesse me dar dinheiro sem a possibilidade de retorno e nem de girar aquilo que é o fator principal de fazer circular de maneira sustentável dinheiro a nível dos distritos. Exato, Adelson, num país em que, não sei se os meus dados estão atualizados, mas acredito que sim, num país em que temos muitas crianças, a taxa de natalidade é elevadíssima, com os problemas de pobreza que temos problemas básicos de falta de água, saneamento, até igualdade de género, entre outras coisas. Inclusive até catástrofes naturais, que todos os anos temos que passar por elas. Num país em que temos muitas crianças, grande parte da população moçambicana, acho que 53% da população moçambicana é composta por crianças. Este cenário poderá se agravar com a taxa de natalidade. Há uma tendência cada vez mais das pessoas fazerem muitos filhos e ficamos na expectativa, todos nós, com a descoberta de recursos naturais, que ia gerar muitos empregos e o que vemos até agora não é nada disso. O que vemos é que a população, principalmente na região norte, que estão nessas regiões, reclamam da falta de emprego, reclamam que perderam as suas terras. Até agora não vimos nenhum progresso em relação a isso, talvez até um retrocesso. Como é que analisas este cenário todo? Um país onde tem muitas crianças, que acima de tudo essas crianças precisam de ir à escola primeiro, mas temos grandes problemas de educação, inclusive temos adultos que são analfabetos. Como é que podemos contornar esta situação que também envolve as questões culturais, porque esta coisa de fazer filhos, será que esta questão cultural às vezes não agrava um bocadinho a nossa situação de pobreza? Ok, vamos de jeito de preâmbulo, vamos dizer, acho que primeiro Moçambique, se usarmos o referencial da média das últimas... E falamos também da questão do ordenamento territorial. Sim, caso de espaço. Às vezes, exato, esta questão do ordenamento territorial tem a ver com questões também culturais. Há pessoas que não aceitam sair de determinadas zonas para irem se organizar, por exemplo, numa outra zona, ou zonas que têm problemas, são afetadas por enxurradas todos os anos. Então, esta questão cultural não agrava não só para os moçambicanos, eu acho que para os africanos que temos a cultura nas veias, esta questão cultural muitas vezes não traz algum retrocesso para nós. Permita que antes de responder à questão que fez menção, eu dou para a questão cultural. Como africano, uma das piores coisas que não gosto de ouvir é quando alguém associa uma má coisa a dizer não, questões africanas, os questões culturais ou africanos, remetem-nos aqui a um processo de pensamento muitíssimo fechado. E quando diz que se existe problema, eu julgo que não há nenhum problema da taxa de natalidade em Moçambique. O problema não está aí. A taxa de natalidade, apesar de ser mais alta, não podemos esquecer a última década em média, taxa de tendo em conta que há países desenvolvidos que controlam. Sim, eu dou a resposta. O problema não está aí. A gente tem uma taxa que é 2,8. Tá, estou a falar da média dos últimos 10 anos, mas quando for me perguntar qual é a média de produção que o país teve nos últimos 10 anos, a média é 2,3.
quer dizer que a gente está a produzir mais, na questão que, com o passar dos anos, logicamente vai aumentando a pressão das necessidades, principalmente da alimentação e serviços essenciais básicos, porque a nossa taxa de produção ela é inferior à nossa taxa diria uma taxa que vem de natalidade. Então, sim, logicamente, a gente não conseguir contornar, criar mecanismos e condições de ter acima, se nossa taxa de produção fosse acima de 3.1, 3.2, julgo que não seria problema algum. Porque eu disse, o país é vasto e o país precisa, em algum momento, do processo de ocupação. Há países próximos que têm, se for a gente for ver com menores que Moçambique, tem o triplo da população que Moçambique tem. Eu julgo que aí é um processo da planificação. Está a falhar um processo da planificação. Por que eu digo? Eu dou um exemplo concreto do porquê o processo da planificação está a falhar. Pelos dados atuais, consta que, tomando em consideração a taxa de crescimento populacional que o país precisa de criar 300 mil postos de emprego para poder criar oportunidades, responder à pressão da demanda que ocorre dos jovens que vão entrar na idade útil, que possam ser a idade produtiva. Se o país não conseguir criar esses 300 mil, nós estamos a dizer que ano após ano, em função de todos que não são absorvidos pelo mercado de trabalho, estamos a criar jovens que podem ir para a questão de empreendedorismo, na questão individual, ou estamos a criar aqui oportunidade de desemprego. Então está aqui, qual é a capacidade que o país tem de gerar igual ou superior? Falou aqui da questão de, mais ou menos, das questões das descobertas de recursos naturais. Sim, se nós formos a ver, há aqui toda uma falsa esperança que a gente criou acerca da esperança. Primeiro, a falsa esperança veio mesmo por um exemplo de que, na esperança que nós tínhamos que a partir de 2018 ou 2020 a gente teria o pico da exploração, desde o carvão mineral de Tete e a questão do gás de cobre. Mas todas essas nossas esperanças ficaram várias quando a procura dessa matéria-prima do carvão mineral a nível do mercado internacional ela decresceu, porque muito país até enveredou por grandes dívidas na esperança de que ter receitas suficientes para poder honrar esses compromissos. O mesmo pode acontecer a nível do gás. Agora, o que eu me refiro, principalmente a nível do gás, é a questão que todo mundo pensava que com a descoberta disso e a indústria extrativa estariam criadas condições para a absorção da mão de obra. Isso é uma falsa expectativa que a gente tem que deixar. As multinacionais, elas são intensivas nos seus investimentos, mas não são intensivas no processo de absorção da mão de obra. O que pode acontecer é criar políticas de modo que todas essas presenças dessas multinacionais, ele trazem benefícios. E como é que a gente vai tirar? Está provado que em Moçambique, primeiro, quem é maior, que absorve maior, tem maior taxa de absorção de jovens ou dos iniciantes no mercado de trabalho são as pequenas e médias empresas. E as pequenas e médias empresas, para elas tornarem-se estáveis, elas poderem triunfar, elas podem entrar como um serviço na cadeia produtiva, com um serviço de tercialização. Quer dizer que tem que se regulamentar com urgência a questão do que muitas das vezes fala o local content, quer dizer, o conteúdo local. Criar obrigatoriedade de que toda e qualquer companhia que estiver no território moçambicano, os serviços estão disponíveis. Falo, por exemplo, serviços que podem ser para fornecimento de alimento, que existem companhias nacionais ou que podem fornecer em termos de qualidade e quantidade. Ou, se não existirem companhia, em função das possibilidades, vai obrigar as janelas de oportunidade que o empresariado nacional foi. Por exemplo, gerar obrigatoriedade que a aquisição de todos os bens e serviços, como imaginemos serviços, por exemplo, médicos, imaginemos serviços relativos a, por exemplo, serviços de procurar ter uma advocacia, segurança, até lavagem. Todos esses serviços complementares, eles tinham que ter obrigatoriedade de serem feitos por empresas moçambicanas ou por nacional. Aí nós estaríamos a criar oportunidade pela cadeia produtiva, pelas ligações produtivas, para que as pequenas e médias empresas elas pudessem absorver essas todas as oportunidades. Agora, se a gente não efetuar, logicamente, a gente vai passar o tempo, a gente faz uma mensuração, que o gás de Pande já passa mais de 10 anos, e a gente pergunta para toda aquela pessoa que está à volta de Pande quais os benefícios materiais ou coisas que ele tem. Eu tenho minhas dúvidas que houve uma mudança significativa
num período antes e depois desses 10 anos. O mesmo acontece a nível da TET, não constitui o meu desejo, mas se a gente não efetuar um plano específico, o mesmo vai acontecer também a nível de gás. Só para terminar, também associado a isso, urge no país que a gente tenha um plano nacional de formação do quadro. Muitos países o têm, porque a gente não pode. O que acontece em Moçambique tem vangloriza-se por ter um país que tem mais de 50 universidades, um país que tem um universo de mais de 140 mil estudantes universitários. Mas quando a gente pergunta que essas universidades e esses todos, quando refiro a universidades e todas as instituições de ensino superior, qual é a resposta em termos de ligação ela dá ao processo de desenvolvimento do país? Então, ao existir um quadro nacional de formação de quadro, nós estaríamos a autorizar todos os institutos, universidades e institutos superiores e todas as outras instituições que possam formar técnicos para o mercado em função de uma determinada procura. Corre-se o risco de a gente estar a formar aqui muita gente e gerar aqui descontextualização de formação profissional, quer dizer, descontextualização, refiro-me alguém que fez uma determinada formação específica, foi buscar o seu skill, aperfeiçoou as suas habilidades numa determinada área e que depois não encontra no mercado, vai ter que virar para outro. E estar a gerar aqui pessoas com um pouco de frustração, de gerar a toda ela uma esperança de que a enveredada do percurso superior pode ter retorno e depois não o ter. Adelson, estamos numa altura em que o metical está a enfraquecer, os preços de produtos básicos já começaram a subir, como, por exemplo, do pão, da energia. Não sei se estou certa, da água também parece que o preço subiu e no próximo ano já há uma perspectiva ou já se vê um cenário de subida do preço dos transportes. Nisto tudo, o que é que podemos antever para os próximos anos? Tendo em conta este cenário de pobreza que continuamos a viver, os preços estão cada vez mais a subir, a nossa moeda está a enfraquecer. Infelizmente, a matriz econômica do país, que o país apresenta, ela é suscetível e vulnerável a choques externos. Isto porque muito que está a acontecer, a gente está a apanhar aquilo que na gira a gente fala por tabela. Exato. Porque o país, se a gente for efetuar, demos exemplo, por exemplo, apesar de toda a potencialidade que o país tem, e está plasmado a nível da Constituição da República, que a agricultura é a base do desenvolvimento, mas se nós formos efetuar uma análise da matriz, vimos que Moçambique somente é autossuficiente em 5 culturas alimentares. Nessas culturas alimentares até estão inclusas algumas culturas que são culturas de rendimento para exportação como açúcar. Houve, nos últimos anos, programas como Revolução Verde, programas como o Papa, pessoas que fracassaram nos seus objetivos porque não tomaram em consideração todo um histórico que houve dos outros programas e a contextualização que existe. Para ser focalizado, e já dou a resposta à pergunta efetuada, um país como Moçambique, com 36 milhões de hectares de terra aráveis, somente faz uso de 10%. Um país como Moçambique, dos 15 rios que fazem parte da África Austral, 9 rios desaguam em território moçambicano. Somente um rio que é Ripário, que é o Rovuma, o resto dos restantes 8 desembarques que. Mas Moçambique não consegue ter um sistema de ligação, tirar proveito da agricultura. Então, a gente tem que procurar primeiro o nosso. Mas a gente importa, para quem conhece a cidade, para a cidade de Maputo, tem os principais supermercados, a gente vai encontrar até simples alface que vem do país, que vem da África do Sul, algo que Moçambique poderia evoluir e desenvolver. Quando pergunta os próximos anos, eu digo que os próximos 12 anos eles serão difíceis, porque há uma conjuntura internacional que é da fortificação de dólares, sendo fortificação de dólar vai obrigar que todo o processo de aquisição, principalmente de bens que são feitos nos países, sendo um país meramente importador, vai ter que ir buscar a matéria-prima e materiais de consumo no exterior, e a moeda de referência nesses países é o dólar, que quer dizer que nós vamos ter que comprar nesse país dólar. E em processo de cadeia, se está a existir uma depreciação do metical, quer dizer que os produtos, com o passar do tempo, eles vão se tornar muito mais caros. E há certos produtos, por serem matérias-primas, eles têm uma ligação em cadeia com os demais, porque se é uma matéria-prima, se eu tenho hoje, vou comprar para produzir pão, comprava na Rússia a um determinado valor X, o trigo, e agora
e com a depreciação do metical, quer dizer que o dólar valorizou-se, o referencial de compra ele vai aumentar. E, logicamente, a próxima remessa eu vou ter, para compensar essa depreciação, vou ter que aumentar, for um acréscimo para que tenha ganhos ou mantenha sustentável, porque muitas dessas atividades não é uma atividade de caridade, onde alguém faz por mera intenção e boa fé. E um país como o nosso, com a matriz toda ela, meramente de indústria, ele vai sofrer efeito por tabela. Fez menção aqui do aumento da questão da energia. Não podemos esquecer o papel que desempenha a energia, não só para consumo, mas também para como base de processos de produção. A energia e os combustíveis, eles são dois fatores que, no processo de produção, eles podem ser determinantes naquilo que a gente pode falar do processo de produção. Toda e qualquer indústria que tinha como fonte de alimentação a energia, logicamente, pelo aumento da energia, ele vai ter que indexar ao produto final algum aumento para compensar. Porque se existe um aumento aqui, também não pode o produto final, ele tem que sofrer o efeito. Então, a minha previsão é que nos 12 próximos anos serão anos difíceis. É importante que isso esteja explícito. Para os moçambicanos, sim, serão anos difíceis, porque serão anos que a gente terá um processo de aumento significativo de muitos produtos. E aqui preciso sublinhar, dou os meus parabéns ao Presidente da República, porque publicamente ele assumiu que o país está a passar por situação. Porque seria preocupante se a gente teria a figura máxima a tentar omitir um facto especial. Agora, há que, mais do que falar que passaremos por anos difíceis, criar mecanismos para podermos fazer aquela que é contenção desses choques externos. Porque Moçambique, por ser uma economia de periferia, todos os choques eles podem afetar, mas o seu impacto ou relevância ele vai diferir se encontrarmos mecanismos internos para poder compensar ou mecanismos para poder, em certo momento, aquilo que na gíria a gente fala, poder amortizar para que os efeitos não sejam tão sentidos. Exato. Adelson, eu volto contigo dentro de instantes. Temos agora que fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Muito bem, estamos de volta para esta noite informativa e estávamos em conversa no estúdio a analisarmos a situação da pobreza no país. Adelson, volto contigo mesmo para terminarmos. Amanhã realiza-se o Simpósio Nacional sobre Pobreza e Desigualdade. Em que irá consistir este simpósio? Quais serão os principais temas que estarão na mesa de debate? Sim, primeiro tenho que dizer, essa é uma iniciativa da Oxfam, em parceria com Moçambique em Ação, que é a responsabilidade social do Grupo SOICO, com o apoio do Ministério da Economia e Finanças, principalmente a Direção de Estudos Económicos e Financeiros. O objetivo da iniciativa é gerar uma oportunidade para efetuar discussão e debate dos estudos e pesquisas efetuadas no último ano sobre a pobreza e desigualdade. É de conhecimento que a pobreza, sendo uma questão complexa, para a sua solução, nós entendemos que há necessidade de a gente ir buscar evidências. Aqui é dada a oportunidade aos académicos, pesquisadores e técnicos trabalhando na área de pobreza e desigualdade para que possam trazer estudos recentes que se julgam que possam, em algum momento, influenciar ou ser base para poder efetuar ajudar os decisores de tomada de decisão a nível do governo para que possam fazer uso dela. Eu fiz menção aqui no primeiro bloco de que que as políticas, elas não são neutras, elas são baseadas, muitas das vezes, em evidências. E essa é uma oportunidade que é dada para poder efetuar esse debate. Só para tentar contextualizar o simpósio, o simpósio recebeu como proposta 68 estudos de diversos pontos do país, até recebeu 4 propostas de moçambicanos que estão a efetuar os seus estudos fora do país. E teve uma comissão técnica efetuada por 2
por 3 renomados académicos em diversas áreas. Fomos buscar a comissão técnica, ela é composta por figuras de diversas áreas. Está, para quem conhece, primeiro o Dr. João Mosca, que é do Observatório do Meio Rural, e tem também o economista sênior do Banco Mundial, o Carlos da Maia, fez parte, e o diretor do Censos e Inquéritos do Instituto Nacional de Estatística, o Dr. Arão Balade. Eles fizeram a comissão técnica e foram responsáveis por selecionar dos 68 estudos, 6 estudos que serão matéria de apresentação e debate amanhã. Houve como critério, para além das questões acadêmicas, também tomou-se em consideração a necessidade de ir buscar a diversidade que existe das temáticas, porque a gente pode efetuar a análise da pobreza, quer na questão social, quer na questão econômica, quer na questão cultural. Tentou-se, como critério, também usar esse fator de ir buscar nas temáticas, tentar cobrir todas essas áreas, para que a gente não pudesse ter um simpósio com, por exemplo, pobreza muito na perspectiva econômica, que é a privação das necessidades somente na perspectiva econômica. Tentou-se criar isso de ir buscar essa diversidade que existe a nível da pobreza. Espera-se 200 pessoas, das 200 participantes, provém desde acadêmicos, pesquisadores, estudantes universitários, convidados de organizações não governamentais, quer nacionais ou internacionais, trabalhando em Moçambique, agências de cooperação, elementos da embaixada e do ministérios. São diversos ministérios, em função das questões temáticas, que foram convidados. Então, há uma heterogeneidade de plateia que julgo que será a base suficiente para que seja um simpósio onde os temas debatidos eles possam encontrar subsídios em todos esses participantes, porque um dos aspectos que se pretenda é que depois os estudos incorporados, as recomendações, inquietações e sugestões que vierem dos debates, as versões finais as recomendações e considerações finais possam ser efetuadas nos anais, publicar e distribuir de maneira grátis todos esses seis estudos, a dimensão do país, para quem não esteve presente ou que não terá a oportunidade de estar presente no simpósio, quer a viver em Maputo ou viver fora de Maputo, por questões diversas, possam ter a oportunidade de não estar presente nos debates, mas possam poder ter a oportunidade de acompanhar isso a nível dos textos. Exato, Adelson. Muito obrigada pela tua presença nesta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias.